conhecemos um pouco da vida de Noemi, que, pela palavra de Deus, chegou um tempo que houve fome na terra de Noemi, em Belém. E não tendo alimentação, ela saiu de sua terra, do seu lar, e foi buscar alimentação em Moabe, porque em Moabe, a terra dos moabitas, havia pão. Irmãos, já de início vamos pensar nisto, que é interessante quando Deus tem seus propósitos e Ele vai cumprir aquele propósito dele através da pessoa determinada para cumprir aquilo. Amém. Por que tinha pão onde não era de Deus? Por que faltava pão onde era de Deus? Então Deus tinha um propósito. Talvez você não entenda. Por que falta alguma coisa para você? Eu não entendo por que falta. E naquela falta, Deus tem um propósito. Noemi podia pensar, eu sendo uma mulher de Deus, meu marido, meus filhos, somos tementes a Deus, somos fiel a Deus. Por que tenho que sair da minha terra e peregrinar numa terra alheia para poder sobreviver? Por que há alimentação lá e não há aqui? Podia pensar Noemi. E numa hora como esta, se você não for fiel, você vacila. Noemi não sabia, mas Deus estava direcionando-a a uma eleita que havia entre os moabitas. Olha para vocês verem, uma eleita que havia entre os moabitas. Deus fez com que não houvesse comida onde era o povo de Deus e tinha comida onde não era povo de Deus. Deus fez Noemi peregrinar nesta terra e ali os seus filhos casaram. Um filho casou com Ruth e outro casou com Orfa. Deus tinha um propósito numa só. E por causa de uma eleita, Deus fez com que houvesse escassez de alimento naquela terra. Então guarde isto, que quando faltar alguma coisa, Deus tem um propósito nisto também. Amém. E nós devemos ainda estar firmes, vendo o que Deus vai fazer, porque não é eternamente que você vai sofrer aquilo. Aquilo passará. Não será nem para sempre que você passará aquela luta. Aquilo um dia cessará. Você ficará com fome, mas não vai ser toda a vida. Um dia a fome passará. A alimentação você encontrará. Amém. Você ficará doente, mas não é para toda a vida. Porque um dia a doença desaparecerá. Glória a Deus. E tem uma coisa, se ela não sair aqui, enquanto você estiver nesse corpo aqui, você sabe que ela vai sair de todo jeito, ela vai ser obrigada a desaparecer de você, porque os vermes que estão no corpo prosseguirão nesse corpo e você sairá desse corpo. Amém. Deus tem um propósito em tudo isso daí.
Então a gente vê o propósito de Deus trazendo Ruth, a elegida do meio de uma nação moabita. Você não pode crer que Deus tem um propósito em de ter salvado você, tirado você. De onde Ele tirou? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém talvez teve que fazer um esforço para chegar lá. A mensagem chega a algumas pessoas, talvez com o esforço de outras. Alguém deixou de comprar uma roupa, talvez para sustentar uma mensagem no lugar. E depois, aquela pessoa receberá muito mais do que aquela roupa que ela deixou de comprar. Porque Deus fará isso. Amém. Por causa de uma pessoa eleita, Deus fará tudo. Amém. Aquilo que você nem entende, Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez o irmão Branham ver aquela velha lá dentro daquela boate. Deus fez o irmão Branham ver. Entrar lá, conversar com ela. Ei, Deus. E aquela velha foi salva. Amém. Ai, Deus. Uma vida suja que estava, Deus tinha um propósito. Amém. Volto, Deus tinha propósito, Ele teve propósito em levar os mensageiros a Rabi. Que qualquer um de nós, com aquele espírito santarrão, não entraria naquele lugar. Era uma zona de prostituição. E os mensageiros de Deus foi direcionado àquele lugar, a uma casa. Porque tinha uma eleita. Aleluia. Amém. E além daquela eleita, Deus sabia que ela traria sua família. Amém. Como é bom você ter um certo testemunho que conseguirá atrair sua família. Porque se a sua família viu você uma pessoa perdida, ela também poderá ver depois que você se tornou uma pessoa salva. Se a família de Raabe a viu perdida, prostituta, aquela família teve que ver depois que Raabe não tinha uma casa de prostituição, mas Raabe agora havia montado um lar para ela. Ei, nosso Deus. Amém. E Aleluia. ela tinha que trazer sua família para o lar. Aquele lar que era o seu lar, que antes era prostituição, era uma casa de uma forma, agora era um lar. Era onde podia viver família em harmonia. E a própria família dela tinha que crer que houve uma transformação em Raabe. Amém. A sua família terá que ver isso. Eles não podem crer sem ver, porque eles não têm fé. Você pode crer sem ver, porque você tem fé. Amém. Mas a sua família precisa de obras suas para poder expressar a fé que vocês têm. Aleluia. Amém. Então as suas obras expressam sua fé, a sua família vê e começa a sentir vontade de receber o que você tem. Amém. E quer vir para o seu lar. Nesta casa habita Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesta casa habita Deus. Oh, Isto é maravilhoso. Quando existe um lar onde a família pode atrair outras pessoas através da harmonia, do carinho, da bondade, da doçura. Tem lar que não é lar. Tem família que não é família, é um agrupamento de gente. Mas um lar, que coisa boa você saber, um lar é lugar de paz. Você não pode ter apenas uma casa, você tem que ter um lar. Onde você se sinta bem, onde você descansa, onde você vive com sua família, onde você participa das coisas de Deus, onde você pode chamar a atenção de alguém para vir àquele lar e saber que aquele lar é um lugar de segurança. E se você algum dia saiu de casa
A gente viaja, vai nos lugares, as pessoas tratam a gente bem, mas não tem lugar como o lar da gente. Glória a Deus. Você pode comer bem por lá, lá tem cama melhor que a sua, mas você tem um lar e naquele lar a sua cama é boa, tão boa, ela pode ser uma cama que os outros não dão valor, mas você dá valor porque ela é sua. Amém. Você tem que dar valor naquilo que é seu. Você tem que dar valor no seu lar. Noemi, a leitura que fizemos, ficou sabendo na terra de Moabe que Deus havia visitado o seu povo novamente e que na sua terra havia pão. Glória a Deus. Ela voltou ao lar. Porque ela estava peregrinando. E quem está peregrinando não tem lar. E ela passou por provação. Irmãos, é interessante o caminho de Deus. Deus tinha que buscar Ruth, e para buscar Ruth, ele teve que fazer coisas tremendas. Permitir que não tivesse alimento aqui na terra boa, terra de Deus, levasse Noemi para um lugar que não era de Deus, mas que tinha pão, e lá Deus tinha que permitir, teve que permitir, que tragédia na vida daquela mulher. Qualquer um poderia olhar e dizer, ela foi provada e castigada. Porque ela foi para uma terra que não era de Israel. Ela pagou o preço, ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos depois que eles casaram. Ela perdeu seus 2 filhos e ela ficou sozinha, mais as 2 noras. Foi uma tragédia na vida dela. Mas Deus estava naquilo. Aleluia. Amém. A gente não sabe por que Deus trabalha por um caminho desse. Deus não podia ter ido lá e buscado Ruth de outra forma. Não. Ele deixou exemplo na Bíblia. Ele queria mostrar a noiva e a denominação. E ele queria mostrar isso, e para mostrar a noiva dele e a denominação que não é dele, então ele permitiu que a Noemi saísse da sua terra e fosse peregrinar em terra estranha, e o marido dela morresse lá, e os filhos dela casassem com mulheres moabitas, e os filhos morressem, e ficasse só as noras e ela. E agora, ela ia mostrar que ela ia retornar ao lar. Ela ia voltar para casa, ela ia voltar para Belém, para a casa do pão de Deus. Ela ia voltar para lá, e ela colocou diante da denominação e diante da noiva a proposta: vocês ficam aí, minhas filhas, voltem para a casa de vossos pais, volte para o seu lar, volte para o lar de seus pais, porque me tem sido amarga a vida. Já perdi meu esposo, meus filhos, vocês não têm agora com quem casar da minha família. Volte para o lar do seu pai, retorne para lá. Orfa, a denominação, regozijou, sentiu bem, beijou a Noemi e voltou para o lar do pai, Moabe. Ruth também tinha família, mas quando ela estava diante da proposta da sogra, ela rejeitou a proposta. Glória a Deus. Porém, disse Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Amém. E onde quer que pousares
frente. Dali para frente ela se tornaria uma judia pela fé. O teu povo, Noemi, é o meu povo. E além do mais, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Aleluia! Onde quer que morreres, Noemi, morrerei eu. Que glória, hein? Glória a Deus. E ali serei sepultada. Se você, Noemi, for ser chamada, quando o Messias vier, for ser chamada para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, eu serei sepultada com você também. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aqui. Aonde você morrer, eu também morrerei. E ali serei sepultada. Porque a Noemi aponta para a velha igreja ortodoxa judia, enquanto que a Ruth aponta para a noiva gentia, que se apegou ao Velho Testamento, se apegou às promessas de Deus, e diz: aonde tu fores, irei eu. Amém. Porque o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus de Noemi é o Deus de Ruth. Aleluia! É para nós entendermos isso. O Deus de Noemi, o Deus dos judeus, é o nosso Deus. Amém. Ainda que os judeus hoje não aceitam o Messias, mas aquele Deus de Abraão é o nosso Deus. Amém. Meu Deus eterno. O teu Deus é o meu Deus. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Voltar ao lar. Me veio isto por causa da pomba. A pomba, diz o profeta, que ela sempre é fiel ao companheiro. Nunca o abandona ou a abandona. Nunca. A pomba é sempre fiel. Aí o profeta diz aqui: nas asas de uma pomba branca, parágrafo 130 e em diante. Me deterei os momentos para dizer isto. Uma noiva fiel, Amém. uma pomba fiel, é leal a seu companheiro também. Não injetará dogmas ou doutrinas denominacionais, nem nada do mundo. Se manterá leal a seu companheiro, a palavra sempre leal. Glória a Deus. Não torça sua vida espiritual para se ajustar à sua família. Deixe que a sua família torça para ajustar à sua vida. Amém. Mas não torça sua vida espiritual ao ponto de querer ajustar sua vida espiritual com sua família. É a sua família que tem que ajustar a vida deles com a sua vida. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Não te envergonhes de Jesus Cristo. Não te envergonhes do testemunho. Não te envergonhes da palavra. Daquilo que Ele te deu, do tempo que Ele te chamou, da vida que Ele quer que você viva. Não te envergonhe desta vida, porque Ele te julgará se você assim envergonhar. Não te envergonhe. Seja fiel à palavra, seja fiel ao chamado que Deus fez a seu respeito. E por sua conduta caseira, diz o profeta, tem sido utilizada com êxito como pomba mensageiro, porque ama o lar. Você a solta em qualquer lugar e sempre regressará ao lar. É interessante, ela conhece o caminho de volta ao lar. Isto é como um cristão. Você pode deixar um dia as coisas de Deus, mas tem uma coisa: se você é dele, você retornará ao lar. Retornará. O profeta diz que foi mensageiro para Noé, a pomba, para dizer-lhe a paz de novo. Ele soltou a pomba e a pomba deu uma volta e não encontrou onde pousar seus pés, retornou para a arca
arca e Noé a pegou novamente. Noé pega, solta um abutre, um corvo, o corvo saiu e nunca mais retornou ao lar. O corvo não retorna à arca. A pomba retorna à arca, porque não encontra onde se firmar. O crente verdadeiro não encontra um lugar para pisar seus pés aí no mundo. Eles têm que voltar para a palavra novamente, eles têm que voltar a Cristo. Porque não é lugar, o corvo sim. O corvo tem lugar, a hora que Noé soltou o corvo, ele já viu um cavalo morto boiando em cima das árvores, é por aqui que é minha casa. Parou lá em cima e meteu o bico na carniça. É corvo. Agora a pombina, ele não tinha nada para ela pisar nesse cavalo morto inchado de 40 dias, mas nunca meus pés vai pisar isso daí. Isso já está, ela devia passar assim e perceber que aquilo era uma carniça. Ela deixou de mão e voltou para o lar. Deus tem que fazer isso para nós, cada momento. Nós sentimos que o mundo é uma carniça e que não dá para ficar aqui. Nós temos que sair daqui, retornar ao lar. Você não é daqui. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não é daqui. Ele sabe que ele não é daqui. Nós estamos aqui peregrinando. O meu lar não é daqui. São Paulo falou, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém. Ele estava peregrinando, ele esperava uma cidade cujo o fundador, o arquiteto é Deus. Amém. Volta ao lar. Aquela pombinha dizia para Noé, a paz. A paz. Ela trouxe um raminho, como a dizer, a paz. Não é aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que traz um pouquinho de carniça do mundo na boca, nos olhos, nas mãos, no andar. Não. É aqueles que vão e trazem um raminho para dizer a paz. Foi utilizada por Deus para vindicar que este era seu filho. O sacrifício que traria paz à terra e boa vontade ao homem foi utilizada como mensageiro. Aí ele fala sobre uma história sobre a Primeira Guerra Mundial. Diz que os soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras alemãs. Vocês, os que têm sido soldados, sabem que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munições. E os alemães se aproximavam passo a passo. É duro quando você não tem mais munição e o diabo aproxima mais. E a luta aumenta. E o diabo está cheio de munição. E você está sem munição. E o diabo está chegando. E o diabo está aproximando. E o inimigo foi aproximando. Os alemães aproximavam passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforços, seriam exterminados pelo inimigo. Porém, um dos soldados americanos recordou que tinha consigo uma pomba que era sua mascote. Sabia que ela era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Assim sendo, escreveram esta mensagem: estamos sitiados por forças alemãs. Se não recebermos reforços logo, ou nos renderemos ou seremos massacrados. Amarraram a mensagem numa pata da pomba e a soltaram. Então, logo que eles soltaram aquela pomba, os alemães viram e deram conta do que estava sucedendo e começaram a disparar na pomba. E a pombinha só se livrando e esvoaçando ao céu azul. Ela sabia o retorno para os quartéis generais. Ela conhecia o lar. Ela não parava no outro lugar. Ela só ia parar no lar. Como um filho que deixou o lar, que deixou o pai, deixou a mãe,
e tem que retornar para o papai, para a mamãe novamente. Esse pai, essa mãe pode ser muito difícil, muito enjoado, muito exigente, mas não tem lugar melhor no mundo do que aquele lar. Naquele lar, ele come, ele bebe, ele veste. Ele só tem que suportar alguma coisa que o pai e a mãe exigem. É o que você tem que sofrer, o que Deus quer através de sua palavra. O que Deus pede, mas não fuja desse lar. Não fuja desta palavra. O seu lar é a palavra. Amém. O seu lar é a Bíblia Sagrada. Não saia dela. Então os alemães começaram a disparar naquela pomba. Porém, ela ansiava retornar ao lar. Se preocupava com a sua companheira e não lhe importavam os disparos. Barulho de bomba por todo lado, de bala por todo lado, e a pombinha vai só voando. Ela vai embora, vai retornando para o lar porque deixou sua companheira lá no lar. E ela é fiel à sua companheira. Amém. A pomba é fiel à sua companheira, diz o profeta. É fiel. Um dos balaços lhe rompeu uma pata. Outro lhe levou parte das costas. Outro lhe feriu a asa. Talvez, irmão, nós não estamos conseguindo voar direito, mas nós estamos retornando ao lar. Amém. O diabo já nos jogou muitos balaços, já nos acertou muitos balaços. Talvez parte da nossa coxa já foi, já estamos manejando. Talvez parte da nossa asa, que dava alegria para nós, já se foi. Aquela parte já se foi. Estamos feridos, mas estamos retornando ao lar. Você tem que pensar nisso. Estamos retornando ao lar. Você não pode parar, você vai continuar. O inimigo não vai parar de jogar bala em você, de te atirar. Ele não vai parar, mas você também tem um propósito em si de não parar de voar. Você vai voando. Porém, ferida como estava, continuou subindo, até que ficou fora do alcance das balas e chegou ao acampamento com a mensagem. A pombinha chegou com aquela mensagem. Diz o profeta, essa foi uma grande pomba. Ela conseguiu levar a mensagem. Chegou ferida, mas o bilhete estava ali. Estamos escassos de munição. Se não recebermos reforços, logo seremos massacrados, ou vamos render o inimigo ou seremos massacrados. A mensagem chegou, e logo os americanos atenderam aqui. Por causa de uma pomba. Seja você fiel. Amém. Você pode perder parte das costas. Você pode perder ou sentir um balaço na asa. Quando você está disparado rumo ao céu, daqui a pouco você leva um impacto, um choque na vida. O inimigo faz algo com você. O inimigo traz problema na sua casa, traz dificuldade, o inimigo traz morte. Você toma aquele balaço e continua voando. Amém. Continua voando. Está difícil. É muito mais difícil do que com as asas perfeitas. É muito mais difícil voar com as costas rasgadas do que com as costas sãs. Mas não para de voar. Você continua voando. Você prossegue sua jornada. Você não vai cair. Você ainda não chegou no seu lugar. Você ainda não saiu fora do alcance do inimigo. Vai voando até sair fora do alcance do inimigo, que ele não mais pode te ver. Mas tem um período que Deus permite o inimigo estar assim, queimar a bucha com você. E você sofrer o impacto. Filho pródigo. Filho pródigo chegou ao ponto de dizer assim,
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Voltando ao lar, vê algo nele, preciso voltar para casa. Não posso ficar fora de casa, tenho que voltar para casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é retorno ao lar. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí você chega mais humilde. Deus permitiu aquele filho mais novo desperdiçar tudo que o pai deu de mão beijada. Deus permitiu que esse filho jogasse tudo fora e depois sentisse a solidão e pensasse no lar. Aí que ele pensou no lar, enquanto ele tinha dinheiro para beber cerveja, ele precisava pensar no pai. Enquanto ele tinha dinheiro para ajudar seus amigos a ir num baile, ele não precisava pensar no pai. Mas quando tudo acabou e que seus amigos não mais aproximavam dele, porque dinheiro ele não tinha, e só tem amigo quando tem dinheiro para pagar uma cachaçinha, uma cervejinha, um cigarrinho, para ir a um baile, é quando tem dinheiro para pagar aquela mesa redonda. Mas ele já não tinha mais nada. E o Pai Celestial conta isso, é que foi permissão dele, aquele filho mais novo, perder tudo o que tinha. Perder tudo e precisar ficar batendo na porta. Você tem um emprego aí para mim? Qualquer coisa eu faço. Eu tenho um campo ali. Você vai para lá e vai cuidar dos meus porcos. Ele foi. O rapaz da sociedade, o rapaz rico, o rapaz que tinha dinheiro, mas agora perdeu tudo, agora ele foi cuidar de porcos, mas não tinha nem o que comer. E ele via a alimentação do porco assim, dava aquela vontade, aquele apetite nele. Chegou a ter vontade de comer aquelas bolotas que o porco comia. Aí ele pensou bem, ele caiu em si. Nessa hora você cai em si. Quando você fica entre os porcos, a sujeira do mundo, você saiu da casa do pai, você não deu valor no pai, na casa do pai, quando você estava ali, você não deu valor, agora você, lá longe no meio dos porcos, você vai dar valor na casa do pai. Se você largar a igreja aqui um pouquinho, esse gostoso culto que você tem, esse gostoso companheirismo que você tem, e você se embrenhar em algum chiqueiro por aí, logo você vai reconhecer, se você é uma pessoa eleita, cair em si, e vai reconhecer que ali não é seu lugar. Não é seu lugar, e que você tem vontade de comer aquelas comidas dos porcos, porque você está fora do lar. Mas quando você caiu em si, você disse: eu vou voltar para o meu pai. Isto é, vou retornar ao meu lar. Eu vou pedir perdão ao meu pai. Eu vou dizer para ele: faça-me como um empregado seu, um jornaleiro seu. Eu prefiro agora. Antes era filho e não estava satisfeito. Queria dinheiro, queria saúde, queria esbanjar. E o pai deu. E tem hora que você pede e Deus dá. Deus dá. E o crente vai melhorando de vida. E Deus está dando. Daqui a pouco o crente se embrenha no mundo. Vai para o chiqueiro. E Deus deu tudo para ele. Deus deu tudo que ele pediu. E ele foi para o mundo. Ele foi para o chiqueiro. Ele não ficou no lar, não. Mas quando tudo isso acabar, quando o dinheiro para comprar o remédio acabar, quando os amigos acabarem porque não tem dinheiro também, então aí é hora de cair em si, dizer: meu Deus, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para o meu pai, eu tenho que pedir perdão para o meu pai, aquele velho resmungão, aquela velha rabugenta, agora já não é mais aquele velho resmungão para mim. Agora é meu pai. Aí ele lembra, não é mais aquele exigente, não, agora ele é meu pai. Aquela velha resmungona, não, ela não é mais resmungona, não. Agora ela é minha mãe. Eu vou voltar para lá e eu vou pedir perdão. Vou pedir perdão. Você não pode estar seguro em ninguém, pelo amor de Deus. Não se segure em ninguém. Em quem nós seguramos, nós perdemos.
Não se segure em ninguém, não fique com problema com o marido e se segura da família, porque senão sua família vai embora. Não, enfrente o seu problema você mesmo. Tem gente que gosta de semear os seus problemas. Deixa eu semear os problemas. A mulher diz, eu não estou bem com meu marido, deixa eu falar lá com meu pai, deixa eu falar com minha mãe, dá um jeito para mim. Quando foi para namorar, não fizeram isso. Depois que casa, que a coisa vai mal, ele começa a pensar que tem que falar com o pai, com a mãe. E muitas vezes, ao falar, vai dar mais problema, porque papai e mamãe ama a nenê, ama tanto, ama aquele mocinho tanto, e que vai puxar para o lado dele também. E coitadinho dele, ele está morrendo de trabalhar, coitadinho, e ela não cuida da casa. Coitadinha dela. Ela está morrendo de trabalhar e ele não faz nada para ela, não compra uma vitamina para ela, não compra um vestido para ela, não compra um calçado para ela. Coitadinha, a família se dói por aqui. E isso aumenta o problema. Isso aumenta o problema da família, o problema do casal. Isso é pior. Porque nós temos família, nós sabemos disso. Vamos puxar para os nossos filhos. Porque nós queremos que eles sejam bem tratados. Eles precisam ser bem tratados. Mas você não sabe se a escolha desta moça ou deste moço foi exatamente para passar pelo caminho que está passando. Não ponha a mão nesse casal. Não ponha a mão. Ore só por eles, mas não ponha a mão. Não tente resolver seus problemas através de conversações. Não tente através de discussões. Deixe os casais resolverem seus problemas. Ore por eles. Porque eles têm que se apegar um ao outro. E se eles encontrarem alguém da família que ajuda a parte dele ou dela, então um continua contra o outro o resto da vida. Mas é bom encontrar um papai ou uma mãe que diz, filhinho, filhinha, volta ao lar. Fique firme. Ela diz assim, mamãe, eu vou voltar para sua casa. Eu vou para sua casa porque o Mané não está me tratando bem não. O Joaquim está fazendo isso e aquilo comigo. Eu vou voltar para sua casa. Filha, você tem um lar, volta ao lar. Você obedeceu a Bíblia. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher e se tornará uma só. É um só agora. Então volte ao lar. Volte lá ao seu marido. E como você fazia antes, dava uns beijinhos nele, abraçava ele, vai lá e abraça ele pelo vestido. Mas mamãe, papai, agora é tudo diferente. Eu pelejo para chegar perto dele e faz assim. Ele me empurra. Continue tentando. Continue tentando. O juiz iníquo. Viúva, continua tentando o juiz iníquo. Continue tentando. Outra vez. Mas é só me dar uma patada. Vai outra vez. Lute outra vez. Volte ao lar. Volte à mulher. Volte ao marido. Volte aos filhos, volte ao lar. Não, alguém falou isso, então me distanciarei. Não. Ninguém pode carregar sua cruz. Ai, que vontade de... Me ajuda, irmão, a carregar a cruz. Você não dá uma paradinha. Dá um serrote aí, por favor. Dá um serrote. Eu não aguento essa cruz. Que mulher pesada, meu Deus do céu. Tão magrela, mas tão pesada. É porque não é pesada por ser gordo, não é pesada por gênio. E ele também é por ser gordo forte, não é por gênio. Que hominho terrível. Papai, traz serrote aí. E esse serrote está bem travado, papai. Bem amolado. Vou dar uma cortada no pedaço dessa cruz aqui, porque não dá para conseguir prosseguir. Não dá para mim prosseguir. Deixa eu cortar um pedacinho. E a família, está aqui o serrote. Família pronta. Está aqui o serrote.
Porque ama a pessoa, porque aquela pessoa é da sua família. E esquece que ela formou um lar. E que ela precisa agora carregar sua cruz. E os seus problemas não é para ser levado a ninguém. Amei sempre minha mulher, que nunca a mãe dela soube dos nossos problemas. Ela levou o segredo para a tumba. Sempre fui bem bom, mas eu também tive minhas falhas. Não posso dizer que eu fui perfeito. Ela levou o segredo para a tumba. Eu carrego o segredo. Eu carrego o segredo. Ela levou o segredo. Eu carrego o segredo. Mas não vivia contando para Deus todo mundo. Volta ao lar. Volta ao lar. Oh, vocês não percebem isso. O que é ser um bom marido? O que é carregar a fraqueza desta mulher? E ter graça! Graça! Porque uma mulher boa de gênio, para fazer tudo em casa, ela não precisa muito de graça. A que precisa de graça é a mulher desobediente, é a mulher malvada, a mulher que não quer obedecer o marido de jeito nenhum. Ela depende de graça, e o marido tem que ter graça para dar para ela. Quem está precisando de graça não é este homem bonzinho que te dá chocolate, não é esse maridinho seu bonzinho que te leva balinha, como é de solteiro, te leva chocolate, o bombom, vestidinho novo de vez em quando, sapatinho. Não, não é esse que merece graça, ele não precisa de graça. Não é esse que depende de graça. Graça é favor imerecido, você deve graça àquele marido que não te retribui. Tem que se usar de graça para com ele. Se não usamos de graça, com um irmão, com uma irmã, que são falhos, com os bons você não precisa usar de graça, porque eles já são bons, eles merecem. Mas a graça é um favor imerecido a um irmão, a uma irmã. Não merece, mas você vai e derrama graça sobre ele. Volte ao lar. Pai, diga para sua filha, volta ao lar. Filha, aprenda isso, guarde o segredo do seu lar. Guarde o segredo. Não se deve uma mulher casada ficar contando a sua vida íntima com o marido para outras mulheres. Não se deve. Não é bom. É incorreto. Volte ao lar. É ali que você deve guardar o segredo da sua casa. O segredo do seu marido, o segredo da sua mulher. Aí o homem começa a contar sua vida íntima com a sua esposa para outros homens. Incorreto. Há um espírito que atua nessas coisas. É incorreto. Isso é um segredo seu. Isso é um segredo do seu lar. Isso é um segredo da sua vida conjugal. Não deixe os outros ficar sabendo. Volte ao lar. Se você manda isso para fora de casa, isso vai virar um inferno no seu lar. Leve a fraqueza da sua mulher para a sepultura. Leva a fraqueza do seu marido para a sepultura. Leva para lá. Volte ao lar. Oh, que coisa. Como é bom a gente guardar isto. Amém. Você pode ser uma boa pessoa, mas você está precisando voltar para casa. Voltar para o lar. Ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Antes não fazia uma oração de confissão. Antes não dizia nada para Deus. Eu pequei, Senhor, eu falhei.
só queria dizer, Senhor, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, é o fariseu na igreja. Antes era o fariseu, mas agora que passou fome, que perdeu o que tinha, volta ao lar, volta ao Pai e diz, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deixa eu terminar. Irmãos, porém, em Isaías 53, nos fala de um que desceu do lar, e tudo isso era bom. Deus veio do lar celestial para a terra, e depois ele tinha que voltar ao lar novamente. Ele veio e voltou. E ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Você crê assim? Amém. Pelas pisaduras dele você foi curado. Você não merece isso. Você não merece nenhuma cura que você já tenha recebido, não. Você não merece nem cura de dor de dente, nem dor de barriga, nem de coluna. Eu não mereço nada. É graça que Deus tem para derramar sobre nós. Porque Ele sabe que nós estamos retornando ao lar. Jacó sentiu o chamamento de volta ao lar. E ele transpôs o pau de Jaboque, lutou com o anjo a noite inteira, e ao alvorecer o anjo fez ele ficar mancando, mas ele voltou ao lar com o sinal. Ele voltou ao lar. A enfermidade, as superstições e os demônios nos tinham com a cara na terra e não havia forma de escape. A igreja havia se desviado. Havia ido após coisas denominacionais, dos fariseus, dos saduceus, com a sua lavagem de panelas. E a palavra de Deus ficou sem eficácia alguma. Porém, esta bomba desceu, e então somente uma coisa tinha que se passar. Tinha que haver um Redentor. Tinha que haver um Redentor para Noemi. Por isso ela foi nos Moabitas. Veio com Ruth. Aí precisava de um Redentor, encontrou Boaz, foi o Redentor para ele. Essa igreja precisava de um Redentor. Ela estava no mundo, moabita, gentil, perdida, mas ele desceu do lar, tornou o nosso parente Redentor, redimindo a Noemi e tomando por esposa a sua noiva querida. Agora ele vai tomar você, a mim, a igreja noiva, como sua esposa querida. Amém. Aleluia. Ele foi ferido, açoitado e maltratado, porém ele conhecia o caminho de regresso ao lar. Você tem que conhecer esse caminho de regresso. Tem que dar vontade de voltar para lá. Aqui não é a sua casa. Aqui não é o seu lar. O seu lar não é daqui. Pô, eu não tenho hino agora. Eu não sei onde está um cantor cristão. É tão gostoso esses hinos. Regresso ao lar. Assim que da cruz do Calvário, onde foi moído por aquele montão de lobos, alçou o voo e chegou às portas do céu dizendo: tem terminado, tudo está consumado. Está consumado, eles são livres. Aí você regozija, foi ele quem disse: tudo está acabado, tudo está consumado, eles são livres, eles são meus agora. Eles me pertencem, eu os redimi, eu os comprei com o meu próprio sangue. As enfermidades podem ser curadas agora, aleluia. Os pecadores podem ser salvos, aleluia. Os cativos podem ser livres. O diabo pode ter te prendido, mas agora você crê no Senhor Jesus Cristo e você é liberto. O Filho do Homem veio para libertar. Amém. Porque o Filho de Deus veio para libertar você. Para que isso? Para voltar ao lar.
Foi para isso que ele mandou a mensagem do 7º anjo, Elias, que veio nesta era. Amém. Que você crê, foi para isso, para retornar ao lar primitivo. Aleluia. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele converterá os corações dos filhos aos pais. Deus está convertendo o seu coração, o meu coração, igual aos pais primitivos, à igreja primitiva. Estamos voltando ao batismo, à ceia, tudo que a igreja primitiva teve. Nós estamos retornando lá, retornando ao lar. Amém. Regresso ao lar. Fiquemos de pé. Agora, depois desta luta aqui na terra, vamos retornar ao lar celestial. Você está peregrinando aqui, mas você vai voltar para o lar celestial. Você não é daqui, você é do céu. Amém? Faça a sua oração agora. Vamos orar. Entrega o que você tem a Deus. Entrega os seus cuidados ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Amado Criador dos céus e da terra, não temos outro lugar para segurarmos. Não temos onde mais ir. Estamos com Pedro. Para quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pai, nós estamos agradecidos porque Sua mensagem retorna-nos ao lar. Ao lar celestial. E um dia o Senhor chamará aqueles que partiram, que dormem no Senhor, e os trará novamente a estar conosco, e depois transformará todos nós, e subiremos juntos ao lar celestial, e para sempre estaremos com o Senhor. Continua, Pai, alimentando sua igreja, para que cada um possa retornar ao lar, amigável, à doçura, ao amor, à compreensão, à dedicação à família. Esse marido dedicar à esposa e aos filhos, esta esposa dedicar a este marido e aos filhos, esses filhos dedicar sua vida aos pais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-me a dedicar minha vida juntamente com esta igreja para a glória do Senhor Jesus. Retornando ao lar, como eu creio que nós estamos agora, voltando ao lar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos achavam que eu não ia mais voltar, mas de repente, sem que ninguém esperasse, eu fui chegando de regresso ao meu lar. Olhei depressa o lugar e deixei vazio, do mesmo jeito que eu deixei, estava lá. E uma voz tocou no fundo de minha alma: ninguém ainda ocupou seu lugar. Fui recebido com amor e alegria. Naquele dia recuperei minha visão. Não há doença que o poder de Deus não sara. Hoje voltei pra seara e vou cumprir minha missão. Os meus irmãos ficaram cheios de alegria. Alguém dizia: esse é filho de Abraão. Ajoelhado entre lágrimas eu pedia, pois não queria para o mundo mais voltar. Naquela hora as correntes saiu dos pés e as algemas soltaram
casa.